Fala, meu cidadão de bem. Não sei se você percebeu, mas logo hoje, depois da polêmica do debate, a Câmara dos Vereadores de São Paulo vai votar a cassação do Ricardo Nunes. Ah, mas nesse mato tem coelho. O que será que esse pessoal está planejando? Qual o motivo dessa cassação ser votada logo hoje? Imagina se bem no meio da reeleição, se bem nesse momento de conflito todo, a Câmara dos Vereadores resolve cassar o Ricardo Nunes. Pois é tenso, mas pode acontecer. Outro ponto que a gente vai falar também é uma derrota da família Lula. Pois é, a gente fica assustado quando a justiça cumpre a lei. Mas não deu bom para um familiar do Lula não que queria entrar para a vida pública e a justiça barrou. Não deixou não, e eu vou explicar para você do que se trata. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, isso é muito importante para a gente. E não esquece também de conferir o nosso livro, né? Isso aqui é a forma que você pode estar ajudando o nosso canal. Então, Persuasão Política, só você baixar, é com base na confiança, tá? Você baixa o livro, você vai ter acesso a um conteúdo extremamente relevante. Lembrando que a gente não recebe nem um centavo sequer de dinheiro público para fazer o nosso trabalho. Fechado? Mas bora entender o que está acontecendo? Pois é, vamos começar com essa presepada aqui. A Câmara dos Vereadores, lá de São Paulo, resolveu colocar em votação hoje, está acontecendo, a possível cassação do Ricardo Nunes. Matéria do Paulo Capelli, Câmara de São Paulo, votará pedido de cassação de Ricardo Nunes. Adivinha quem está preparando essa presepada aí? O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, pautará em plenário hoje um pedido de cassação do prefeito Ricardo Nunes, que tenta a reeleição. Sabe o que é mais impressionante? É que o Milton Leite, que é do União Brasil, do mesmo partido do Kim Kataguiri e União Brasil estão apoiando a candidatura do Ricardo Nunes. E como pode o Milton Leite está colocando um pedido de cassação do Ricardo Nunes? Tá. Tem um porquê desse pedido de votação entrar agora. O requerimento é da vereadora Elaine do Quilombo Periférico, do PSOL. Elaine do Quilombo Periférico, é isso mesmo, tá? Do PSOL. Ela alega que a prefeitura descumpriu uma decisão judicial ao promover novas ações truculentas na região, conhecida como Cracolândia, na região central da capital paulista. Para que um pedido de cassação seja analisado pela Câmara Municipal de São Paulo, é necessário que ela seja lida em plenário e, em seguida, avaliado por uma comissão de admissibilidade. Milton Leite afirmou que a criação do colegiado precisa ser votada, posição questionada pela vereadora do PSOL. Ela afirma que a instauração da comissão é automática e não precisa do aval da maioria dos vereadores. Abre aspas, diz o Milton Leite. O regimento diz que o presidente da Câmara tem até 5 dias para processar tal peça. Farei isso hoje em plenário, logo na abertura. Determina a publicação imediata no Diário Oficial. Eu votarei a criação da comissão e peço a indicação dos membros aos senhores líderes, caso o plenário aprove, disse Milton Leite na reunião de líderes. Resumindo aqui para vocês, é o seguinte, depois de feita a abertura, é uma espécie de um processo de impeachment, tá? É um impeachment do Ricardo Nunes dentro da Câmara dos Vereadores. A vereadora do PSOL afirma o seguinte, olha, a partir do momento que você leu, a criação da comissão é obrigatória, igual acontece na Câmara dos Deputados. A partir do momento que o Pacheco receber, se receber, é o que ele não está fazendo, ele cria a comissão. E depois, com o parecer da comissão, é que se vota. O Milton Leite está querendo, no intuito de blindar o Ricardo Nunes, fazer o inverso, fazer uma votação primeiro em plenário e só se a maioria dos vereadores apoiarem, derem o voto, é que ele instaura a comissão. Tá, cá entre nós, a vereadora do PSOL está querendo favorecer o Boulos. Se rolar agora um processo de impeachment do Ricardo Nunes para o Boulos é maravilhoso, né? Porque dificilmente os votos do Nunes irão para o Marçal. A maioria
é da galera da Left, vai para o Boulos, mas, na verdade, o que a gente sabe é que o Nunes tem maioria dentro da Câmara dos Vereadores, graças, principalmente, a articulações também do Tarcísio de Freitas e da coligação. São 12 partidos de centro e de esquerda que apoiam a eleição do Nunes. 12 partidos de centro e de esquerda. O único partido que apoia, que se diz de direita, seria o PL, mas é uma coligação de partidos centro, centro-esquerda, que apoia a coligação do Nunes. E a maioria, inclusive União Brasil, estão ali dispostos a rejeitar o pedido. Então, a probabilidade muito grande é sobre a rejeição do pedido. Vamos falar de uma matéria aqui do Jornal Metrópolis, bem interessante. Quem não quer, né, ter uma boquinha dentro do serviço público, regalias, quem não quer? Tá à frente de uma administração da prefeitura, ter férias boas, salários bons, regalias, ser eleito. Pois é. Sabe essa turma aqui? Pois é, da família Lula. Não deu muito certo, não. A justiça barrou a candidatura do genro do Lula lá em Sergipe. O advogado Danilo Sampaio, companheiro da filha mais velha do Lula, a Lurian, teve sua candidatura a prefeito barrado pela Justiça Eleitoral. Tentaram dar um bom e velho migué, né? Um tumé. Tá. É o seguinte, é vedado por lei que qualquer parente direto em linha sucessória do presidente da República, de governadores e prefeitos possam concorrer a pleito eleitoral. Então, por exemplo, a regra é simples. Se eu sou prefeito da cidade, a minha esposa não pode concorrer a nada que esteja no mesmo nível do município. Se eu sou governador, ela não pode concorrer a nada dentro do estado, porque eu tenho interferência dentro do meu estado. É a área de jurisdição. Ah, mas se eu for concorrer em outro estado? Aí já é uma outra história. Ah, e se eu for presidente da República? Esquece, ninguém pode concorrer. Tá, o genro do Lula tentou dar o tumé de que eu não sou casado no papel, nessa hora eu vou me candidatar, afinal, eu vivo em união estável, mas não sou casado no papel, vou concorrer, sim. Tá, e tendo o presidente como um suporte, né? Acontece que a justiça pegou todos de surpresa, mas todos. Por quê? Cumpriu a lei. E hoje em dia, no Brasil, quando a gente vê as pessoas cumprindo a lei, a gente se assusta. Coisa estranha, porque ultimamente a regra é o não cumprimento da lei. Mas parabéns aqui ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, que cumpriu a lei, né? Literalmente, uma boa medida aqui do tribunal que impediu, né, que uma pessoa que não pode concorrer e que, é óbvio, vai ter todas as regalias por ser genro do presidente Lula, não possa concorrer. Então, parabéns ao Tribunal Regional Eleitoral, tá bom? Vamos falar agora do Elon Musk. Pois é, tem um negócio aí entre o Elon Musk e o Milei que a gente precisa falar. Olha só, o La Nación, ele publicou uma matéria bem interessante, né? Enquanto nós aqui vendo o Elon Musk entrando em treta com o governo, sem anunciar investimentos, o governo querendo dar um belo de um tumé aí até nas empresas do Elon Musk aqui, os investidores querendo correr do Brasil, nossos vizinhos aqui estão batendo um bolão. Último momento, o Elon Musk anunciou que quer investir na Argentina. Logo depois da reunião que teve com o presidente Javier Milei, o homem mais rico do mundo, dono da Tesla, do X, o Elon Musk, revelou que planeja fazer investimentos na Argentina. Não precisou, né, por nada de concreto, aonde que ele vai investir, mas ele disse que vai colocar alguns fundos ali na Argentina. Minhas companhias estão buscando ativamente formas de investir e dar um apoio à Argentina, escreveu o magnata na sua rede social. Que inveja, hein? Pois é, a grande questão é que enquanto nós temos aqui um governo totalmente ideológico, que fica entrando em atritos, conflitos por questões políticas com investidores, o Milei na Argentina está querendo investimento. Vem, traz dinheiro para a Argentina, que o povo fica feliz quando entra dinheiro. E o Elon Musk, ele já fez um anúncio bem direto. Eu não só quero investir para ter muito mais lucros. Eu quero ajudar a Argentina. E o Elon Musk,
ele aceitou, né, ser uma espécie de conselheiro do presidente norte-americano, Donald Trump, caso ele seja reeleito. E ao que parece, ele está pronto também para ser conselheiro de outros países de direita que querem aplicar, assim, os métodos, né, e estreitar laços com o bilionário norte-americano. Pois é. Enquanto isso, aqui no Brasil, tá como? Daquele jeito, né? Matéria da Gazeta Brasil. O governo Lula apura se a volta temporária do X foi proposital e diz que pode pedir a cassação da outorga da Starlink. Entenderam? O governo Lula está reclamando que talvez o X deu um tumé na justiça de forma proposital, ou seja, agora que o X está tentando acertar vamos dizer assim, acertar as arestas aí com o judiciário, o governo Lula está querendo saber se o X armou aquilo de voltar, né, mudando os rumos da sua plataforma, ou se foi proposital. E se for, eu vou punir a outra empresa que você tem. A Starlink. Vocês entenderam isso? Pois é. O ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, aquele que está envolto em alguns escândalos aí do governo Lula, afirmou na tarde dessa terça-feira que a recente volta temporária do X no Brasil, ocorrida na última semana, está sob investigação para determinar se foi causada por falha técnica ou se foi uma ação proposital do X. E aí, chegou a falar em caçar a outorga da Starlink. Eu fico pensando, né, os investidores, as pessoas que, sabe, buscam um ambiente de negócios frutífero, propício, para dar plantar suas sementes, né, e crescer, ter frutos, e com isso a população cresce, olhando para o Brasil e falando, não, ali a gente pode arrumar treta, ali pode dar uma venezuelizada, não quero isso não. Eu imagino. Se eu fosse um grande investidor hoje, investir no Brasil, eu pensaria muitas vezes, né? É igual investir na Venezuela. Você apostaria em tirar seu dinheiro aqui e jogar para a Venezuela? É isso que eles pensam da gente. Bom, e por fim, né, sobre esse caso ainda, o Lula esteve lá na ONU, onde passou vergonha em alguns pontos lá. E aí, o que é interessante, na ONU o Lula falou de Israel, da Ucrânia, mas não falou nem um pio, falou nada sobre o seu amiguinho, né, o Nicolás Maduro. E lá ainda passou vergonha, porque foi lá e criticou as ações de Israel, dizendo que Israel está usando, né, para promover uma vingança, enquanto que quem está certo na história é o grupo lá do Islã, o grupo lá do terror lá. Pois é, isso pegou mal. A Carla Zambelli, que fez essa publicação, ela escreveu o seguinte: mais um blá 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 de sempre. É surreal. O cara vai na ONU fazer o Brasil passar mais uma vergonha na frente do mundo inteiro, coloca a Ucrânia no mesmo patamar da Rússia, como se tivesse responsabilidade pelo perseguimento e da agressão russa, e ataca Israel sem considerar os ataques de terror incessantes promovidos pelo grupo Hezbollah, amado por parte considerável de sua facção partidária. É isso. Lula segue culpabilizando as vítimas em detrimento de seus agressores. Essa é a esquerda que passa a mão na cabeça de bandido e culpa a sociedade e sua formação. Valores invertidos. Quanto a Maduro, seu amigo carniceiro que condena a sua própria população à fome, nada. Não falou nada. Pois é, a Carla Zambelli, que hoje foi alvo de muitas críticas de deputados bolsonaristas, tá? Olha, o bicho tá pegando, tá? Tá rolando uma treta por causa desse negócio aí do Pablo Marçal. E a gente vai falar sobre isso. O lance é que a Carla Zambelli, ela fez uma manifestação e na manifestação ela falou, olha, a última vez que eu vi alguém ser atacado dessa forma foi o presidente Bolsonaro. Como que estão atacando o Marçal desse jeito? Os bolsonaristas ficaram bravos da Carla Zambelli ter comparado o Pablo Marçal ao Bolsonaro. Né? Tem até cara grandão aí do vôlei fazendo um monte de vídeo só com críticas ao Marçal. Tem muita coisa que a gente vai falar sobre isso ainda. Mas antes, tem um ponto importante aqui. Uma tragédia que aconteceu, e se a imprensa ela não trata da maneira correta, a gente tem que tratar. Tá? Pois é. A gente está acompanhando a
tragédia que está acontecendo no Brasil. Hoje, 2 brigadistas, José Almir e Ednelson, morreram durante o combate ao incêndio no Piauí. O José Almir, José Almir Portugal, tem 50 anos, e o Ednelson, cara, 30 anos, jovem demais, foram combater um incêndio em Uruçuí, lá no sul do Piauí, e quando chegaram lá, começaram a apagar os incêndios e deu uma rajada de vento, e o vento veio muito rápido em direção a eles e eles não conseguiram fugir das chamas. Infelizmente, o José Almir faleceu no local. Já o Ednelson, ele chegou a ser levado para o hospital, mas também não resistiu. É uma pena, né, que o nosso Brasil não valorize realmente quem precisa, né? Quem precisa, os heróis que deram a vida, que lutaram, que batalharam, né? Infelizmente, a gente sente assim uma inversão de valores sem tamanho. É funkeiro sendo tratado como herói, é gente do tráfico sendo tratado como herói, enquanto que os verdadeiros heróis que o Brasil conhece e tem, como a gente pode citar o caso daquela professora que morreu para salvar os alunos da creche, nenhuma feminista, né, comemora o dia dela. Então, assim, é uma inversão de valores sem tamanho. Pessoal, bora lá falar de treta, né? Treta pesada. Vocês viram que saiu uma matéria do Metrópolis dizendo que o Ricardo Nunes está bravinho com o Nicolas Ferreira, né? E há a possibilidade até de tentarem fazer retaliação contra o Nicolas, a boa e velha queima de reputação, né? A lacração. E a gente viu muito da esquerda acontecendo e que hoje a galera da direita, uma turma da direita, aprendeu, né? Então, a publicação que foi feita hoje no Metrópolis era: a campanha do Ricardo Nunes se irrita com a postura do Nicolas Ferreira. Cara, eu não achei, porque eu não tô acessando o Twitter, tá? Eu não quero gastar 50 pila à toa, tá bom? Mas o Michael Sullivan, ele fez uma publicação aqui dessa postagem do Nicolas Ferreira. Não sei se é verdade. Se for verdade, vocês me dizem aí se é verdade ou não. O Nicolas, filosoficamente, mandou um recado, uma mensagem ao Ricardo Nunes. Se realmente o Ricardo Nunes está incomodado com o Nicolas Ferreira, se realmente o Nicolas Ferreira não pode expressar sua opinião senão a favor do Ricardo Nunes, o Nicolas filosoficamente escreveu: paguei. Se é verdade ou mentira, coloca no comentário que eu quero saber se o Nicolas filosofou nisso aí. Mas quem está tentando filosofar, né, criando mágica, né, de narrativa, é a boa e velha imprensa. Olha isso, matéria do Metrópolis. Sabe quem está transformando o debate num caos? A direita transformou a maior eleição do país num telequete. Ô, pessoal, Guilherme Amado, Datena é de direita? Vem cá. Ah, já sei. Você é o tipo de cara que justifica a agressão se o cara for de direita. É isso? E diz que o agressor de esquerda que bateu no cara de direita bateu por culpa do cara da direita. É isso? Cadeirada pode. É sério? Lembra do caso do aeroporto de Roma? Imagina se o sujeito tivesse dado uma cadeirada no filho do Alexandre de Moraes. Já parou para pensar o que poderia ter acontecido? Esse cara era condenado a enforcamento em praça pública. Ah, não, mas o Datena pode, né? Então, nessa matéria aqui que foi publicada pelo Guilherme Amado, Pablo Marçal e Datena estão de parabéns. Com o murro que um assessor do Marçal deu ontem no marqueteiro do Ricardo Nunes, a eleição da maior capital do mundo, do país, virou um telequete oficial. Ah, então entendi. A culpa agora, se é que eu entendi, é do Marçal, né? Por causa do soco que o cara deu ontem. Cara, eu não me canso de me assustar com essa imprensa. Mas tem aqueles da imprensa que falam o que tem que ser dito. Olha, meu posicionamento foi o seguinte, e tá gerando uma discussão aí, né? Tem gente falando, a galera do Pablo Marçal tá falando o seguinte: olha,
o cara foi lá e riu antes, enfiou a mão no celular e pôs a mão no peito, então o soco foi justificado. É igual a galera do Datena falou, não, o Datena também não ia aguentar, deu uma cadeirada. Resumindo, isso aí é passar pano para agressão, tá? Foi errado. A partir do momento que o cara foi lá e meteu a mão no celular do cara, e foi errado quando o outro pegou e deu um soco também. Diga-se de passagem, o marqueteiro do Marçal lá, o assessor do Marçal, aproveitou o cara meio que desprevenido também. Não vamos passar pano pra covardia, não, tá? Eu não passo pano, não. Mas a forma que a imprensa trata não é igual para os dois. Eu falei que o Datena era o agressor. E agora eu falo que o assessor do Pablo Marçal também é o agressor. Se o outro também agrediu, tá? E ao que parece também é. Mas assim, nada justifica a agressão como foi feita. Dentro do direito tem um negócio que se chama proporcionalidade. Mesmo dentro da legítima defesa, você não pode agir dentro da falta de proporcionalidade. Exemplo que a gente usa no direito, o sujeito vem te dar um soco. Você pega a arma e dá um tiro no cara. Isso é proporcionalidade? Não, não é. Né? Vai bem além. O Adrilles fez uma reflexão muito interessante. O Adrilles é candidato a vereador em São Paulo e aí ele fez essa publicação aqui. Tá? Presta atenção aí o que ele falou que eu achei super coerente. Debate de ontem para prefeito de São Paulo. Violência simbólica e violência real. A violência simbólica é a parcialidade do apresentador, a parcialidade do Flow em retirar um candidato simplesmente por tecer críticas incisivas a outro candidato, a saber, o Pablo Marçal. Desde que o mundo é mundo, desde que existem debates políticos, desde que existem disputas políticas, chamar um outro candidato de ladrão, ameaçar de ir preso por cometimento de um crime, é da ordem das provocações do debate. E, aliás, as pessoas precisam saber do que os candidatos são acusados, o que eles devem à justiça, qual é a sua situação na justiça, para que se crie uma transparência em relação à vida pregressa e à atuação no debate público e na ação pública de candidatos. O que o Flow fez foi censurar todos os candidatos, a saber, censurar os candidatos e retirar um, porque o senhor Datena chamou reiteradamente de criminoso e de ladrão o candidato Pablo Marçal. Ou seja, além de promover um debate anódino, que você não podia criticar acerbamente outro candidato, que é da ordem do debate público, você ainda é parcial para o lado de um e para o lado de outro. Isso é uma violência simbólica, isso é um claro partidarismo e uma clara participação ativa e parcial de jornalistas que tem lado, a saber, sempre o lado da canhota. Segundo lugar, a questão da violência. Rechaço qualquer tipo de violência, mas quem começou a violência foi o Datena com uma cadeirada. Quem incentivou a violência foi todo o consórcio, Boulos, Datena, toda a grande mídia que justificou essa cadeirada. Parece que um assessor do Nunes teria tentado tomar o celular do assessor do Marçal, que teria respondido com um soco. Lamentável. Mas quando você normaliza a violência física, quando você normaliza uma agressão dizendo que o outro provocou, tudo é permitido. Então a culpa da violência é da grande mídia, que teve lado nesse debate, tem lado nos outros e tem lado em toda a disputa sociopolítica do país, chegando a normalizar e justificar uma cadeirada que podia arrebentar a cabeça de um homem. Ponto. Vou falar mais o quê? Né? Deixa o comentário de vocês aí para que a gente saiba o que vocês acharam sobre isso. Por fim, mas não menos importante, pessoal, livro Persuasão Política tá no comentário aqui embaixo, tá na descrição. É a forma de você estar ajudando a gente. Clica no link, assiste o vídeo de apresentação aí que eu sei que você vai gostar. Fechou? Um grande abraço para você, para sua família e daqui a pouco eu tô voltando para te encher o saco mais uma vez na sua casa às 9 horas, tá bom? Abraço e até lá. E deixa no comentário. E aí, quem tá errado nessa treta? Né? Eu sou contrário à agressão. Teve um caso, e eu achei impressionante, do Alan dos Santos com o 38, onde o 38 destruiu o Alan dos Santos nos argumentos. O Alan dos Santos levantou e xingou e pôs o dedo na cara. Cara, e o 38 só assim, ó.
cara, uma calma, vamos dizer assim, uma inteligência emocional que eu nunca vi daquela forma. Depois que parou, o cara do podcast falou: eu queria te pedir desculpa pelo que o Alan dos Santos fez. Ele não tocou em mim, ele me xingou, ele xingou todo mundo. A partir do momento que eu estou na minha razão, eu não tenho por que perder a minha razão. A única coisa que eu poderia fazer é exercer a minha legítima defesa se eu fosse o agredido. Não foi. Então, é assim que vai. Parabéns, 38, pela postura. Fechou? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Daqui a pouquinho a gente tá de volta.